Amém, gente? Você está alegre, povo de Deus? Aleluia. Digam glória a Deus. Amém. Você já olhou para o irmão que estava do seu lado? Na hora do louvor estava meio escuro, mas agora você pode olhar, né? Olha aí, fala com ele. Oi, querido, oi, querida. Deus te abençoe. Amém. Fala assim, receba o que o Senhor tem para a sua vida essa noite. Amém. Receba. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui essa noite com muita alegria no nosso coração, porque é muito bom a gente servir ao Senhor. Amém. Independente do que a gente faça, se for para o Senhor, é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria de te convidar, você ficar de pé, eu sei que você acabou de sentar, para a gente orar ao Senhor. Amém? Nós já oramos, já louvamos, já adoramos, mas agora você vai colocar o seu coração, aleluia, diante dele. O seu coração, só você pode colocar diante do Senhor. Receber, só você pode fazer isso. Amém? Senhor, nessa noite nós estamos aqui, já louvamos o Teu nome, Te adoramos, ofertamos, Senhor. Estamos aqui com gratidão no nosso coração por tudo aquilo que o Senhor fez e faz por nós. Senhor, porque nós somos guardados debaixo das Tuas asas, porque a Tua graça, Senhor, nos alcançou. Senhor, muito obrigada por esse povo aqui presente, muito obrigada pela Tua igreja, muito obrigada, Senhor, pelo que está acontecendo nesse lugar. Senhor, eu vejo nesse lugar a manifestação do Teu Espírito Santo. Senhor, eu vejo o agir de Deus. Senhor, eu vejo a Tua palavra sendo ministrada com abundância, rios de água vivas neste lugar, Senhor. Senhor, que tem matado a nossa sede, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque nós não vivemos num deserto. Nós vivemos numa superabundância de água. Aleluia. Água viva que flui do trono de Deus. Senhor, agora o nosso coração pronto, preparado, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Senhor, ouvidos prontos para ouvir a Tua palavra. Mente liberta agora em nome de Jesus. Levada cativo a Ti, Senhor. Nada, Senhor, de pensamentos errados que venham atrapalhar o receber da Tua palavra. Senhor, em nome de corações prostrados diante de Ti, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor. Nós assim agradecemos e oramos em nome de Jesus. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, receba. Amém? Aleluia. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Quem esteve aqui hoje de manhã, diga assim, eu. Se você não veio, né? Você deixou de receber uma palavra maravilhosa. Quarta-feira eu fui para casa e fui meditando e falei como Deus é bom, né? Porque algumas coisas que o Tito falou aqui na quarta-feira, eu sem comentar com ele, ele sem comentar comigo sobre o que ele ia ministrar, Deus já estava há semanas ministrando no meu coração. E hoje pela manhã ele deu continuidade e eu falei assim, Senhor, e eu vou dar continuidade. Ele falou, eu acabei, mas eu falei, mas Senhor, o Senhor não acabou. Amém? E o Deus tem falado muito comigo, porque eu tenho feito muitos questionamentos ao Senhor de algumas coisas, da igreja, do povo, de mim, né? Das situações, desses últimos dias que nós estamos vivendo, que nós não estamos vivendo de últimos dias de simplicidade, irmãos. Fáceis. Não vai melhorar, só vai piorar. Mas a igreja vai avançar. A igreja não está nesse conteúdo. Por isso que tem na Bíblia, 2 Timóteo, dias difíceis, para nos alertar, para alertar a igreja. A igreja só cai nos dias difíceis se quiser. Só cai no engano se quiser, como foi ministrado hoje pela manhã. Porque está na Bíblia. Deus continua falando. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus continua falando. Deus não está calado, irmãos. Deus não está calado. Deus está falando. O seu Espírito está falando. A verdade de Deus está fluindo em cada lugar que você ouve com homens e mulheres sérios. Existem homens e mulheres comprometidos com a verdade de Deus. A verdade, não o engano, não a meia-verdade. A gente estava falando hoje que todas as seitas, todas as teorias, todas as coisas saíram da onde, gente? Da Bíblia. Qual é o fundamento? A Bíblia. Só que é a meia-verdade. Tem o coração do homem. Tem o coração do homem. Entranhado na meia-verdade que gera o engano. Né? Então, a gente está vivendo os dias difíceis. Por isso que a Bíblia, o Senhor está nos dizendo assim, ó, vai ter dias difíceis. Paulo já falava lá atrás. Os dias vão ser difíceis. Acorda.
Acorda. Por isso o nome da nossa lição, tá aí. Lição não, gente. Na nossa ministração, estou pensando que eu estou domingo de manhã, porque tem tanto tempo que eu não ministro domingo de manhã que eu já estou pensando que é lição. Nossa pregação hoje é a importância, diga junto comigo, a importância do ouvir. Tudo está no ouvir, irmãos. Tudo está no ouvir. O Espírito Santo tem me incomodado, assim, no sentido de eu estar lendo e relendo somente Lucas 8:18. Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia, não espera abrir aqui não. Abra sua Bíblia, amém? Manuseie a sua Bíblia, traga a sua Bíblia para a igreja, grife a sua Bíblia, anote a palavra, amém? Sai desse negócio de celular, deixa o celular em casa, aleluia. Aqui só se for para ligar na live, para ficar dizendo que tem um monte de gente assistindo. Amém, irmão? Que você está aqui. Eu faço isso, eu ligo o meu fica ali. Ô, glória, aleluia. Vamos ajudar, se é para ajudar, vamos ajudar, irmãos. É isso aí, cada um, nós fazendo a sua parte. Mas a Bíblia diz assim, em 8:18, o Senhor tem falado no meu coração. Vede, pois, vede. Está o quê? Esse tempo verbal é o quê, gente? Imperativo. Imperativo ou é uma ordem, né? Ou é um conselho, ou é um pedido imperativo. Vede como ouvis. Quem? Diga eu. Cada um tem que cuidar do seu ouvido. Amém? Cada um tem que cuidar daquilo que está ouvindo. É o que essa palavra está dizendo. Mas aí o restante é forte. Olha o que o ouvir faz, irmãos. Aí Jesus está falando sobre, né, o final dos tempos, está falando sobre isso, a parábola da candeia que está acesa, aonde se coloca, ninguém coloca uma candeia embaixo de uma mesa. A luz é para clarear, amém? A luz é para trazer claridade, não é para trazer escuridão, amém? Então ele está dizendo assim, vê depois como ouvis, porque ao que tiver, ao que tem ouvido, você tem recebido, você tem obedecido, você está andando naquilo que Deus tem para você, você terá mais. Olha lá, se lhe dará, mas o mais triste é o de baixo. Eu não quero estar aí. Mas se eu não estou ouvindo, se eu não estou recebendo, ao que não tiver, até aquilo que julga, que eu julgo que tenho, vai ser tirado. Então tem um lugar de excelência de ouvir. Tem um lugar de excelência de ouvir, aonde o Senhor quer que nós estejamos. Aí esse pedaço ficou comigo. Vê depois como ouvis. Mônica, vê como você está ouvindo. Mônica, vê como você está ouvindo. Irmãos, hoje tem muita coisa que nós estamos ouvindo, principalmente abobrinha, principalmente besterol, principalmente coisa que não nos leva a lugar nenhum. E detalhe, o pior é que é em nome de Deus. E Deus não tem nada a ver com isso, porque Ele tem compromisso com a sua verdade, a sua palavra por completo. O texto, fora de contexto, é pretexto para pecar. E o que tem de gente pecando não está no gibi. Eu não estou dizendo que nós estamos certos. Eu estou dizendo que há um alerta. Vê depois como ouvis. Quem? Eu e você. E eu queria trazer hoje, essa noite, existem, irmãos, formas de ouvir. O Senhor, Ele está falando hoje. O Senhor continua falando hoje, nesse tempo que se chama hoje. O agora de Deus, como o pastor Tito já ministrou. O agora de Deus é hoje. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje. Ele continua falando. Se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Esse versículo é muito usado para quem está desviado, para quem não é da igreja, né? Se você hoje ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração, aceite a Jesus. É também, mas é para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus, para os maduros de Deus, para a nova criatura. Está dizendo, se você hoje ouvir, como tem filho de Deus, que está ouvindo a voz de Deus e está fazendo aquilo que acha que deve fazer.
Quer um exemplo? No meu emprego. Eu mudo de emprego a hora que eu quiser, quem manda sou eu. Quer um exemplo? Eu mudo de casa. Eu mudo de casa a hora que eu quiser, vendo, compro carro, vendo carro, compro roupa. Eu vou lá no shopping, compro a roupa que eu quiser. Eu sento nas rodas dos escarnecedores a hora que eu quiser, porque Deus é bom. Você não diz, mas faz. Irmãos, é melhor dizer e não fazer, igual aquele filho que Deus mandou. Um não falou que não ia fazer, mas fez. E o outro disse que ia fazer. O um falou que ia fazer e não fez. E o outro que falou que ia fazer, não fez. Já é uma confusão assim, vocês sabem, né? Tá bom, entenderam? Melhor, irmão, não falar nada, mas não fazer. Tem gente que não fala... Desculpa. Não fala nada, mas faz. E tem gente que fala e não faz. Irmãos, não tem nada a ver. Hoje o pastor mostrou nada a ver, né? Deus sabe, quer dizer, o Deus sabe. Está lá em Gênesis. Deus sabe. Foi o que o diabo falou para quem? Para Eva. Deus sabe. Deus sabe da minha situação. Deus sabe do meu problema. Deus sabe da minha... Saber ele sabe. Mas ele está no governo? Ele não está no governo. Ele sabe. Porque o governo de Deus, irmãos, uma coisa eu aprendi. A vontade de Deus sempre vai ser contrária da nossa. Sempre. Deus nunca vai concordar com a gente, com o nosso eu. Vai ser sempre uma posição contrária. Você quer ir para o sul, Deus te manda para o norte. Você quer ir para o oeste, Deus te manda para leste. Sempre vai ser assim. Nunca vai bater as nossas vontades. Vai bater, sim, quando eu me prostrar em obediência. Aí eu vou estar no mesmo campo que ele. Amém? E o coração. Então, hoje a gente vai falar de 3 coisas. O que a gente ouve, diga assim, o que ouve despreza, o que ouve questiona, o que ouve obedece. Qual desses 3 você quer ser? O que ouve despreza, o que ouve questiona ou o que ouve obedece? Porque o que ouve despreza diz, não é para mim. Hoje, essa palavra da Mônica, Joaquina devia estar aqui ouvindo. É para ela. Quem devia estar aqui, não devia estar dando aula, são aquelas professoras que estão lá. Elas estão precisando ouvir essa palavra. É aquele que despreza. Nunca é para mim. Sempre é para a pessoa que está do meu lado. Ou para aquele que não veio. Despreza. Porque ouve. Está ouvindo. Mas não é para você. E eu queria te dar um exemplo muito prático disso daqui. De pessoas que estão buscando a Jesus. Mas na hora que tem uma palavra e uma fala de Deus para andar na obediência, naquilo que Deus quer, não anda. Então vamos lá. O jovem rico, você conhece muito bem. Está em Marcos 10, 22, de 17 a 22. Só vou ler algumas coisas. E ele perguntou, bom mestre, como farei para herdar a vida eterna? Ele quer herdar a vida eterna. Você quer a vida eterna, sim ou não? Sim. Você quer a vida eterna, sim ou não? Sim. Quer a eternidade, sim ou não? Então, ele estava querendo a mesma coisa que eu e você. E ele sabia que aonde estava isso? Estava em Cristo. Porque ele chegou assim, bom mestre, como eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus dá logo um corte dele, diz que bom é Deus, né? Por que você me chama de bom? Se bom é Deus. Aí ele diz assim, ó, lá no 21, né? Aí respondeu Jesus para ele falou assim, sabes os mandamentos? Jesus está falando. E o jovem está ouvindo. A importância do ouvir. Ele está ouvindo. Respondeu Jesus, né? Me chama de bom. 19. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não fraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude.
Uau, eu sou a última Coca-Cola do deserto, né? Eu sou o melhor, como Laodiceia. Lembra de Laodiceia hoje de manhã? A igreja? Não. Eu não tenho falta de nada. Senhor, eu observo isso desde a minha infância. Mas olha o 21. Jesus olhando, o amou, porque Jesus nos ama. Ele conhece o teu e o meu coração. Ele sabe como eu e você estamos ouvindo essa palavra. Ele nos ama. Ele olhou para esse rapaz, o amou e disse, ele não deixou de dizer a verdade, mesmo o amando. Só uma coisa te falta. Jesus conhece os nossos corações. Jesus conhece as nossas vontades. Mas Ele tem o melhor para nós. Nós não sabemos o que é bom para nós. Ele sabe o que é perfeito para nós. Porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E aí ele falou assim, ó, você vai e vende tudo que você tem e dá para os pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Olha só, Jesus falou 3 coisas para ele. Vende, 3 não, 4, né? Vende, doa, abençoa, vem, decide vir e segue-me. Vem para o meio. Me segue. Anda comigo. Aí ele disse assim, ele, porém, contrariado. Em outras versões tem, mas na minha está contrariado. Contrariado com esta palavra. Com o que ele ouviu. Contrariado com o que ele ouviu. Deus está falando, aí não é seu lugar. Deus está falando, não faça isso. Deus está falando, não quero você aí. E nós ficamos contrariados com a palavra que recebemos. E fazemos o quê? Com esta palavra. Ele ficou contrariado com a palavra que ele recebeu, que ele ouviu. Retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu não acredito que ele tenha... Claro que o coração dele estava no dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Dinheiro não é errado. Mas tinha que dar tudo e seguir a Jesus. Eu creio, irmãos, do fundo do meu coração. Não está ali, isso é Mônica pensando quando eu fico pensando, né? Eu penso, gente. Aí, eu fico pensando. Eu falei, Senhor, se ele tivesse falado, ok, Deus, Jesus, vou lá, pera aí que eu vou ali vender tudo e eu volto. Eu vou. Jesus ia dizer para ele, meu filho, não precisa vender nada não. Continua rico. Vamos embora. Vamos comigo. Mas o amor ao dinheiro, o coração dele estava ali, não estava em Jesus. Porque ele ficou contrariado com essa palavra que ele recebeu. Ele não ficou contrariado com Jesus. Ele ficou contrariado com a palavra. E quantas das vezes nós recebemos uma palavra, ouvimos essa palavra, clara em bom som. O pastor prega... Como o pastor disse hoje pela manhã, se você não esteve, eu vou repetir. Deus usa pessoas para testificar no teu coração aquilo que ele já tem falado. Ele não vai usar a mula, graças a Deus. Diga, graças a Deus. Ele já usou, né? Mas ele não vai usar, graças a Deus. Amém? Às vezes tem umas mulas. Não, estou brincando. Deus não vai usar. Graças a Deus, Deus não vai mandar um anjo vir do céu com uma espada desembainhada e falar, Renan! Não, ele usa pessoas cheios do poder de Deus, da unção do Espírito, que testifica dentro do seu coração. Hoje, nós estamos muito... E esse é aquele que ouve e despreza a palavra, porque ele foi embora triste.
Ele foi embora. A Bíblia diz que ele foi embora. Às vezes o Senhor te dá uma palavra e você vai embora da igreja triste. Você vai embora de determinado lugar triste. Porque aquela palavra que não é a que você queria ouvir, que massageia o teu ego, diz, poxa, você é tão humilde, né? Não, você é tão maravilhoso, você é único, você é um espetáculo da natureza. Não é isso que a gente gosta de ouvir? Todo mundo gosta, irmão. Quem gosta de ouvir que é feio aqui? Eu não, gosto de ouvir que eu sou bonita. Não é não? Magrinha. Você emagreceu, ai meu Deus. Oh, aleluia. A irmã está com os 500 quilos, está igual um elefante. Ai, meu pai, obrigado, Senhor. Mas fico feliz, não é não? Quem gosta de ouvir falar? Vá, meu Deus do céu. Não, gente. Então, a gente gosta de ouvir coisas boas. Mas a gente não pode esquecer que o que vem de Deus é o excelente. Contrariando o nosso eu, a nossa vontade. Vai sempre contrariar o teu eu e a tua vontade. Mas, Senhor, eu não estou confortável nessa posição. O Senhor sabe. Ele sabe. Essa fala foi de Satanás, lá para Eva. Deus sabe. Foi a Eva que falou. Satanás que falou para Eva. Vocês viram hoje de manhã, grifa aí na tua Bíblia. Nunca mais vou esquecer isso. Satanás que falou. Da onde surgiu? Deus sabe. Você fala assim, na Bíblia, Satanás disse para Eva. Ele sabe. Ele conhece o meu coração. Exatamente. Porque ele é misericordioso, ele amou. Ele amou aquele rapaz. Ele fitou os olhos e amou. Por ele amar, ele entregou a palavra da verdade. Aquilo que ele estava precisando ouvir. E ele não recebeu. Ele ouviu, desprezou e foi embora triste. Às vezes você vem aqui, ouve uma palavra. Irmãos, olha, eu vou falar para vocês, né? Não é porque ele é meu marido, não. Mas eu ouvi uma palavra de quarta-feira e hoje de manhã, e você não sair, pelo menos com uns 2, 3 macaquinhos pulando na tua cabeça, pulsando no teu coração. Tem alguma coisa de errada. Está igual o jovem. Triste. Vai embora triste. Jesus falou isso ali, não gostei muito. Desprezou a palavra. Em Marcos 10, esse jovem, né, já falei. Aí Jesus o amou. Mas também a gente tem uma outra situação que eu queria que você fosse para lá. Diga assim, o que ouve questiona. O primeiro foi qual? O que ouve despreza. E o outro foi o que ouve e questiona. Pastor Tito hoje quis pregar a minha palavra de manhã. Já está com essas mitidez toda. Não, é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. De quem o pastor Tito falou? Naamã, o leproso. Ele era um homem de posse. Ele era um homem, ele era um oficial, ele era um homem de posição. Ó, ele era um homem de posição. Mas, mesmo as pessoas de posição, têm lepra. Tem coisas para resolver. Tem coisas para deixar. Mesmo os de posição, não estou dizendo os ricos lá fora, eu estou dizendo os de posição, às vezes, dentro da igreja, um pastor, um presbítero, um líder, alguém, tem coisas para ser curado, irmãos. Mesmo sendo de posição, tem coisas que Deus precisa curar. E Naamã era um homem de posição. Naamã estava ali. Aí essa menininha, como você já sabe a história, foi trabalhar lá e falou do profeta. Ela foi servir a mulher do Naamã e ela falou do profeta Eliseu. Ó, tem um profeta e tal que opera, cura e blá, blá, blá. Aí falou, bom, então vamos embora. Pegou tudo, pegou um monte de negócio lá, olha só. Então, ele botou assim, ó, o profeta pegou um monte de coisa. Ele saiu todo parafernado, todo cheio de presentes, cheio de coisas, saiu com carruagem, saiu com tudo. Vamos até esse Eliseu. Claro, gente, se falar para você está doente, se falar para você que lá tem cura, você não vai? É errado? Não.
Se falar para você que lá vai prosperar, você vai? Vou. Se for da vontade de Deus, falar, né? Se Deus estiver nisso aí, eu vou. Mas cura, todo mundo vai, gente. Não, em qualquer lugar não vai não, né? Porque tem lugar que não pode ir, não. Tem que ir na presença do Pai, né? Em qualquer lugar não vai não, né? Não, você vai se lascar. Então, vamos lá, gente. Aí o profeta ouviu falar que era um profeta de Deus, preparou os carros, preparou tudo e foi e mandou o mensageiro. Aí ele chega lá. Quando ele chega lá, Eliseu fala assim, manda o mensageiro. Aí ouviu a história, contou a história, sabe do que é a história? Eliseu nem veio fazer nada. Mandou um mensageiro dizer, falar, para Naamã ouvir. Então o mensageiro foi falar com Naamã. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Se eu sou Naamã, ia falar, só isso? Só isso? Opa, vou lá agora. Vou dar até 10 mergulhos para acabar o calor, vou melhorar um pouquinho. Vou agora. Não. A questão é como nós estamos recebendo a palavra de Deus. Às vezes nós estamos achando tão imposição. Deus fala comigo. Deus fala comigo. Então eu estou num alto pedestal. Eu estou santo demais. Que palavra é essa? Aí Naamã, está escrito aqui. Olha aí o 11. Naamã, porém, muito se indignou e foi logo dizendo. Quando ele ouviu a palavra que foi liberada para ele, a palavra de cura que foi liberada para ele, que ele ouviu, ele se indignou. Indignou, dizendo, pensava eu que ele viria ter comigo. Primeira coisa, não veio ter comigo. Olha só, já ficou meio bravo por aí. Não veio nem falar comigo. Pastor mandou recado, nem veio falar comigo. Não volto mais nessa igreja. Meu líder passou por mim e não cumprimentou. Não volto mais. Porque eu sou importante. Naamã era importante, se achava. A ter comigo, pois você ia de pé, invocaria o nome do Senhor. Olha só, ele quer dizer como as coisas têm que acontecer. Às vezes nós estamos na igreja, queremos dizer como Deus tem que fazer, como Deus tem que curar, qual é o tempo de curar, como Ele tem que fazer, como Ele tem que agir, como Ele tem que te usar. Irmãos, às vezes Ele te chamou para um ministério, mas vai durar 10, 15 anos. Porque o Senhor está forjando você. Aí você quer adiantar as coisas. Não, Deus me chamou, você é evangelista hoje. Não funciona. A lepra não sai. Se não for do jeito que Deus falou. Aí ele falou assim, mas aí, abre-mo nesse lugar de lepra e restauraria o leproso. Não são, porventuras, Abana, Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Deus está falando o quê? Quando Deus fala para a tua vida. Eu vou ficar lá na comunidade Ágape, a igreja X, a Y, a F, a J, a H, é muito melhor. Vou ficar fazendo o que lá? Mas teu lugar é aqui. Aqui tem cura da lepra. Mas tem gente que quer continuar sendo leproso. Amém, é opção. Então vamos lá, gente. Aí dizia assim, não poderia eu lavar neles e ficar limpo? Então voltou-se e foi indignado. Irmãos, às vezes nós recebemos uma palavra de Deus e que nós ficamos indignados. Indignados. Porque isso não é coisa que vem uma prega. Que ministração é essa? Que isso não é para mim. Isso é para os outros. Eu sou, de autoridade. Eu sou santo. Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Eu sou o último biscoito do pacote. Eu sou o máximo. Então, ele falou isso. Aí, mas Deus é tão bom, como ele olhou com um olhar de amor para aquele rapaz.
Jesus olhou com um olhar de amor para ele. Irmãos, com amor. Porque eu tenho certeza que ele teria o melhor. Se a posição de obediência dele fosse outra, aquele rapaz ia como flecha. Aí veio alguém, Deus usou mais um, né? Deus é bom, diga, Deus é bom. Deus é bom, ele usou mais um. Então, vocês chegaram a ele, seus oficiais, e disseram, Deus é bom, diga, Deus é bom. Deus está sempre enviando uma mensagem de novo, está sempre enviando uma mensagem de novo, está sempre enviando uma mensagem de novo. Nesse tempo que se chama hoje. Se hoje você ouvir a voz do Espírito, não despreze. Aleluia. Então, se chegaram seus oficiais e disseram, meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais o que apenas te disse, lava-te e ficará limpo. Aleluia. Alguém com um coração simples. Irmãos, tudo que Deus fala para a gente fazer é simples. Quem complica? Diga assim, eu, com a minha mente cauterizada, com o meu coração cauterizado, com o engano fazendo parte da minha vida, eu digo, não é para mim. Isso não funciona. Não vai dar certo. E aí veio alguém com um coração que ouviu aquela palavra e falou, peraí, uma coisa tão simples. Por que você não desce do palco e não vai lá e não se mergulha lá no negócio lá? Se ele pediu de uma coisa difícil, gente, não é não? Corre 5 vezes o deserto de não sei do quê, vai lá, faz não sei o que lá, sei lá, fica de jejum 1 ano. É difícil, porque não vai conseguir. Mas ele falou, vai lá e mergulha 7 vezes no rio. Mas ele achou que o rio era ruim. Ele contestou. Senhor, a tua vontade não está boa. Isso aqui não está legal. Senhor, isso aqui não funciona. Isso aqui deveria ser assim. Isso deveria ser assim. Se eu fosse o pastor, faria assim. Se eu fosse a Mônica, faria assim. Se eu fosse não sei quem, eu faria assim. Eu faria assim. Aí ele falou assim, tá bom. Então desceu, mas Deus é tão bom, com o seu amor, ele mandou alguém lá falar. Aí, então, desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes e ficou limpo. Conforme a palavra do homem de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus se cumpre. Se ele disse, ele vai cumprir. Está escrito? Ele vai cumprir. Sobre a tua vida. Saiba aguardar o tempo certo. Às vezes nós estamos ouvindo, é igual esse homem, né? E questionando Deus. Então eles foram lá. Jesus, né? Na sua parábola, nas suas parábolas, principalmente na de Mateus 13:9, quando ele fala, né, da palavra do semeador, ele diz lá no final, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que ele fala tanto isso? Aí hoje o Tito estava pregando, e lá em Apocalipse 2 e 3, para as 7 igrejas, se você der um pulinho lá em Apocalipse 2 e 3, tem as 7 igrejas lá, né? Tá nesses 2 capítulos. E no final dela ele fala, aquele que tem ouvidos para ouvir a mesma palavra que Jesus disse. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está dizendo quem? As igrejas. Eram aquelas 7 igrejas, e hoje o Espírito está falando às igrejas. A igreja dele sobre a terra. A igreja de Cristo que está nesse planeta. Quem tem ouvidos, ouça. Tem um engano, são dias difíceis. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. O quê? Qualquer coisa. Não. O que o Espírito diz. O que o Espírito diz. Você tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. E nós somos guiados por esse Espírito. Amém? Nós somos guiados por esse Espírito. Quem não parou de falar, Deus não parou de falar as suas verdades. O que ele fala é a sua verdade.
Mas aí, por último, lembra do que a gente está falando? Do que ouve e despreza, do que ouve e questiona, e do que ouve e obedece. Diga assim, eu sou esse, Senhor. Vamos lá, para um bem conhecido, que nós conhecemos aqui na palavra. Lucas 19. Ih, caiu meu negocinho. Lucas 19. Glória a Deus. De 1 a 10. Está falando desse homem. Aleluia. Esse homem que não era cristão, não andava com Jesus, não era um dos discípulos, não estava na igreja, não era um homem. Obrigado, filho. Não era um homem que estava ali todo dia, quarta, domingo de manhã, domingo à noite na igreja. Não era um homem que tinha conhecimento, não andava com Jesus, não fazia parte da caravana de Jesus. Era um cobrador de impostos e um publicano. O pastor já falou sobre publicano, já falou sobre cobrador de impostos, e a gente não vai entrar nesse assunto. Eu quero entrar em Zaqueu, um homem que não tinha esse conhecimento, mas também era um homem de posição. A Bíblia, se a Bíblia colocou aqui, é para a gente saber. Diz assim, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e o que ele era? Rico. Naamã era de posição. Aquele outro menino tinha dinheiro, era rico. Era rico, tinha muitas posses, muita riqueza. O que ele fez quando ele ouviu a palavra? Segue-me. Desprezou. Foi embora triste. Preferiu ir embora triste. Tem um monte de gente dentro da igreja preferindo ir embora triste do que andar em obediência. Irmãos, se não tem paz, não é de Deus. Não é de Deus. Aleluia. Aí, ele procurava ver quem era Jesus. Ele não sabia nem quem era. Ele ouviu falar. Ele não sabia nem quem era Jesus. O Naamã, ele foi procurar Eliseu porque ele sabia que ele era um profeta que operava milagres. Ele foi na certeza. Certo? Vou procurar esse homem, ele opera milagres, eu vou lá, não é verdade? Zaqueu, olha só, está escrito aqui, está aí na sua Bíblia, está na minha? Procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, né? Porque ele era pequenininho, ele era muito alto, então ele não tinha como. Um cara rico. Você imagina um cara rico, hoje um famosão aí, um rico, não famoso não, um milionário, subindo numa árvore para ver alguém passar? O povo vai falar, ridículo. Aquele lá não é fulano? Ridículo, trepado numa árvore. Que ridículo é esse? Ele não quis saber. Ele era maioral dos publicanos e ele era rico. Está escrito aí, não está? Na sua Bíblia? Ele queria saber da posição dele. Ele queria saber quem era Jesus. Ele não tinha Bíblia, ninguém falou para ele, ninguém pregou para ele, ele não conhecia nenhum dos discípulos. Ele ouviu a fala, deve ter suado a fala na cidade, né? Jesus está vindo aí, Jesus opera milagres, eu quero ver quem é Jesus. E quando ele estava lá em cima, fantástico, fantástico. Jesus chegou no lugar, quando olhou para cima. Irmãos, quem anda olhando para cima? O único que anda é Jesus, né? Jesus é fora da curva, porque ele anda olhando para cima. Eu, se olhar para cima, vou cair em tudo quanto é buraco, porque eu não dá, né? Agora, imagine quem anda assim. Olhando para cima. Ah, já sei. Meu marido, quando vai procurar alguma coisa em casa. Ele fala, filha, não estou achando. Onde está meu chinelo? Não consigo encontrar. Aí ele olha para cima. Mas estou brincando, filho. Os homens são assim, né? A maioria. Tem uns que não. Tem uns que são muito espertinhos. Então, aí, vamos voltar para cá. Jesus estava olhando para cima. Jesus chegou, olha só, ele chegou àquele lugar olhando para cima. Sabe por quê? Um coração sincero atrai o coração de Jesus. Um coração verdadeiro atrai o coração de Jesus.
Aí ele olhou lá, aí Jesus falou, ó, e Zaqueu ouviu, diga assim, Zaqueu ouviu. Aí ele disse assim, desce depressa. Olha só, Jesus falou depressa, desce rápido. Pois me convém hoje ficar na tua casa. Irmão, vamos parar aqui. Para aí. Para. Está lá Zaqueu, nunca ouviu falar de Jesus, só ouviu falar de Jesus, queria ver quem era Jesus. Não conhece Jesus, nunca viu mais branco nem mais preto Jesus, não sabia de onde Jesus estava vindo, não sabia nada de Jesus. Subiu na árvore, Jesus olha para ele e fala assim, desce rápido porque eu vou para a tua casa. Jesus e um monte, tá? Ok? Se pastor Tito for convidado para almoçar na sua casa, só vai levar eu. Mas Jesus não era assim, não. Ele levava 12, mais de 12. Jesus só tinha 12 discípulos, não, tá, gente? Se engana, os 12 eram mais chegados. Jesus vinha com a multidão. Jesus vai forrar. Estou brincando, gente. Jesus ia. Onde ele estava lá, ele falou, ó, desce depressa. Porque me convém ficar hoje na tua casa. Cara, Zaqueu ouviu aquela palavra. Imediatamente, diz a Bíblia que ele desceu toda a pressa e recebeu Jesus. Mas ele não recebeu Jesus simplesmente, ele recebeu Jesus com alegria. Alegria. Cadê a alegria da igreja? Vai ali adorar Jesus. Hoje está frio, hoje está calor, hoje está chovendo, hoje eu estou com tosse, hoje eu estou com dor de barriga, hoje eu não vou, hoje eu não sei o quê, eu já fui ontem, por que eu vou hoje? Ele desceu depressa, ele não questionou, ele obedeceu na hora, ele desceu, ele podia falar, quem é tu, Jesus? Eu só vim aqui para te olhar. Ué, o outro não questionou? Mas tem tanto rio, por que eu tenho que mergulhar nesse? Por que eu tenho que mergulhar? O outro não questionou tanto. A mesma coisa que ele ouviu uma palavra vindo do trono da graça. Quando a gente ouve uma palavra vindo do trono da graça, a gente obedece. Por que Jesus olhou? Porque o coração de Zaqueu estava pulsando. Ele fez coisas para conhecer Jesus. Mas ele era rico, ele era importante, ele era conhecido na cidade. Tanto é que quando Jesus entrou na casa dele, a fofocaiada começou na cidade inteira a tricotar. Todo mundo, quem é Jesus? Entrou na casa do movimento, publicano. Começou todo mundo a falar mal de Jesus. Porque o cara era conhecido, tinha uma fama. Má fama, mas tinha, né? Ok? Era rico, cheio da grana. Tanto é, Jesus não falou nada para ele. Quando a palavra de Deus entra e é bem recebida, quando a palavra de Deus chega, alcança o seu coração, você recebe essa palavra com toda a alegria. Jesus não precisa fazer muita coisa, não. Olha só. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, retribuo 4 vezes mais. Jesus não evangelizou, Jesus não falou nada para ele. A única coisa que Jesus fez foi notar aquele homem no alto de uma árvore, olhar o seu coração e dizer, olha, hoje me convém ir para a tua casa. E com alegria. Quem recebeu tudo isso foi Zaqueu, porque Zaqueu estava com seu coração em Cristo. Zaqueu desceu com alegria e recebeu Jesus com alegria. Quantas vezes nós não recebemos Jesus, não aceitamos a palavra, não aceitamos palavra de correção, não aceitamos palavra de bênção, não aceitamos, nós só queremos palavras que massageiem o nosso ego. Só queremos palavra que diga que a gente é bonitinho. Jesus desceu e falou, hoje convém para a tua casa. Nem conhecia Jesus, não sabia nem de onde Jesus estava vindo. Subiu para ver quem era. E aí ele falou assim, Jesus falou então, Jesus disse, e Zaqueu ouviu. Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, filho da fé. Da fé, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu recebeu a salvação do Senhor. Zaqueu recebeu Jesus com alegria.
A gente bota esse texto só para evangelismo. Irmãos, esse texto aqui está dizendo, ouve com qualidade, ouve e obedece. Zaqueu foi um obediente. Ele recebeu a palavra com alegria e obedeceu. Depressa. Jesus falou depressa, ele desceu depressa. Não foi nem, peraí, Jesus, que eu estou tentando descer, que tu sabe que eu sou pequenininho, vai demorar um pouco para descer. Não, ele desceu depressa. Depressa. Do jeito que Jesus falou, ele fez. Sem pensar duas vezes. E chegou ali na casa de Zaqueu. Zaqueu teve aquela revelação que, para mim, hospedou o homem de Deus. E ele falou, aí o pessoal começa a murmurar que está ao redor. Fulano, mas é fulano de tal. Até mesmo dentro da igreja, mas fulano que está fazendo isso, mas fulano que está fazendo aquilo. Quem vai pregar é fulano? Não vou não. Não gosto da ministração dela. Não gosto da pregação dele. Não é dela nem dele, é do Senhor. Não tem palavra de homem aqui, tem palavra de Deus. Aleluia. Se Deus está falando, recebe. Aí ele, em obediência, Zaqueu desceu imediatamente. E Jesus fez essa declaração, falou. Irmãos, alegria, obediência, receber ao Senhor. E aí lá em Tiago 1:22 diz assim sobre o ouvir. Que a gente já está terminando. Vai dar 8 horas? Poxa, aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Tiago 1:22. O que diz lá em Tiago 22? Tornai-vos, pois, quem? Diga assim, eu. Praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se eu não pratico a palavra, se eu não ando na palavra, se eu não estou em obediência à palavra, eu estou me enganando. Enganando quem, gente? A Jesus? Ao pastor? Ao irmão do teu lado? Você está enganando a você mesmo. Quando a gente não está na prática da palavra, a gente está no engano. Quando a gente não ouve a palavra, Lucas 11:28, ele diz assim, Jesus disse, antes feliz são os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem, e as praticam em algumas versões, e as guardam em algumas versões. Feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e obedece, e pratica, e guarda. Esse é feliz. Não tem felicidade sem ser na obediência daquilo que Deus tem para nós. Esse mundo não oferece nada. Irmãos, eu fico impressionada como tem crente que está babando pelas coisas do mundo. Agora estou inventando tudo quanto é tipo de dança, de festa, disso, daquilo outro, para trazer pessoas. Se você não é atraído pela palavra genuína, a palavra da verdade, se não ama Jesus, que é a palavra da verdade, está enganando e sendo enganado. A palavra diz isso, enganando-vos a vós mesmos. A mim. Eu estou me enganando se eu não estiver obedecendo e cumprindo essa palavra. Agora, mais terrível é isso aqui, gente. Provérbios 28:9 diz, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, a palavra, até a sua oração será abominável. Irmãos, olha como ouvir é importante, como obedecer é importante, como a gente está ouvindo o que Deus está falando. A grande questão é que, às vezes, a gente está numa posição de Naamã. Mas espera aí, eu sou bom demais, eu estou ótimo, eu estou santo. Está como Laodiceia. Eu tenho tudo, não preciso de nada, mas Deus está vendo. Tanto é que ele disse... Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus está, está te vendo.
Irmãos, hoje querem classificar Deus como mal, Deus como ruim, Deus de guerra, Deus da doença, Deus disso. O diabo está trazendo essa fala que Deus é mal, Deus é mal, Deus é mal, que Deus faz, Deus castiga. Está amarrado isso em nome de Jesus. Sai desse engano. Deus é bom, Deus é amável. Ele não vai contra a sua palavra. E ele diz para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É isso que ele tem. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz, siga-me, vamos embora. O problema é que hoje está colocando Deus como mal e às vezes a igreja está aceitando essa maldade de Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que aquele neném morreu? Por que aquele não sei o que lá? Por que está tendo guerra? Estão fazendo guerra em nome de Deus, mas Deus não pediu ninguém para guerrear em nome dele, não. São as pessoas que não se rendem ao pecado. O pecado fez isso. O pecado envelhece, o pecado mata, o pecado ele faz guerrear, o pecado emburrece, as pessoas ficam burras por causa do pecado. É verdade, irmão. Porque às vezes você conversa com uma pessoa super intelectual, você está falando, e a pessoa não está te ouvindo. Por quê? Porque o pecado cega. O pecado, sei lá, te coloca dentro de um poço e bota uma tampa em cima. Jesus olhou para aquele menino com amor. Amor. Ele o amou. E depois ele disse a palavra. Porque Jesus sabia, naquele coração daquele menino, que ele não ia. Ficou triste. Né? É igual aquele que fala: Senhor, dura essa palavra. Jesus nos ama, Ele nos quer bem, Ele tem o melhor para nós. Tanto é que Ele morreu por nós. Irmãos, que doideira é essa? Jesus morreu na cruz e vai colocar doença em você para glorificar o nome dEle? Da onde surgiu isso, irmãos? De que cabeça? Jesus morreu por mim na cruz, sofreu tudo aquilo, todo o peso do meu pecado estava sobre ele. Ele morreu na cruz do Calvário, foi no inferno, ao terceiro dia ressuscitou, pisou na cabeça de Satanás, para agora você ficar doente para glorificar o nome dele? Irmãos, aí é burrice demais. E o povo está pregando isso e tem gente acreditando nisso. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus é amor, Jesus é amor, mas Ele é justiça. Ele é Senhor dos senhores, Ele vela pela sua palavra. E Ele diz assim: olha, se você desviar os teus ouvidos dessa lei, dessa palavra, nem a tua oração vai ser abominável. Aí, irmãos, entra lá aquele versículo que tem martelado em mim: vede, pois, como você está ouvindo. O que está ouvindo? Irmãos, tem coisas na internet, homens famosos aí, de grandes igrejas, que estão falando aberração, gente. Tem gente que está mudando de lado. Como isso? Fruto do pecado, fruto do engano, coração endurecido. Pessoas que estão igual aquele rapaz, virando as costas e indo embora, desprezando a palavra. Seriam os últimos dias. Mas a Bíblia tem os últimos dias. Diga assim: glória a Deus. Porque eu estou sabendo. Você sabe qual é o seu fim? Diga assim: eu sei. Está escrito. Aleluia. Está escrito, irmãos. Aí eles se desviaram seus ouvidos. Aí você dá uma olhadinha lá em 2 Timóteo, que está falando dos últimos dias, está falando do ouvido. Está falando do ouvir, o engano. O engano chegando, e o engano chega através do quê? Do ouvir. A palavra de Deus chega através do ouvir e da obediência. Não adianta eu ouvir, eu tenho que obedecer. 2 Timóteo 4, o 3 e o 4 está dizendo assim: prega a palavra, insta, que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade de doutrina. Irmãos, repreende com longanimidade de doutrina, mas faça isso
É o que a Bíblia está dizendo. Faça. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras aonde? Nos ouvidos. Eu preciso ouvir o que me convém. Eu preciso ouvir o que massageia o meu ego. Eu preciso ouvir naquilo. Continua assim mesmo. Deus é amor. Continua. Continua na safadeza. Continua na pornografia. Continua na safadeza que você está. Continua em tudo que você está. Não tem problema não. Deus é amor. Salvação não se perde. Tem que ser nova criatura para herdar a eternidade. Irmãos, eu estou vendo muita ministração aí de pode qualquer coisa, e a tua salvação está garantida. Ou seja, eu vou viver adoidado do jeito que eu quero aqui, ouvindo a palavra da verdade, mas não me consertando, não agindo como nova criatura, não agindo como filho, não agindo como nada, e eu vou para o céu de boa lá ficar com Jesus. Para trás de mim, que eu não vos conheço. Servo bom e fiel. É isso que eu quero ouvir. Servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Aí o povo está se enganando ouvindo isso. Aí está dizendo assim, ó, comichões aonde? No ouvido, procurando pessoas que digam que me agrada. Não, mas fulano é de Deus. Aí o fulano é de Deus, realmente. Ele fala a palavra inteira, você só fica com a última frase. Pois haverá tempo em que não suportarão, já falei. 4. E recusarão. Diga, recusarão. A dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, às historinhas, à conversa mole, aos coaches da vida. Ó, quem? Quem é esse aqui? É o mundo? Quem? É isso aqui? Essa carta aqui. Paulo escreveu para quem? Timóteo. E é para a igreja. Mas diga assim, graças a Deus, está escrito. Eu não vou ser enganado. Aleluia. Irmão, se não tivesse escrito eu seria enganado, você seria enganado. Mas está escrito, a misericórdia do Senhor nos alcançou, que Ele falou, está aqui, gente, vai acontecer. Aí você diz assim, comigo não. Eu vou ouvir aquilo que o meu Pai tem para mim. Eu vou dar ouvido àquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é o pastor, não é fulano, não é Beltrano, é o Espírito que testifica com o teu Espírito. Irmãos, eu estava ouvindo uma ministração de São Paulo, as meninas até foram lá do Theo Hayashi, lá no Dunamis. Eu estava ouvindo uma ministração do Theo. Eu gosto dele. Ele estava falando exatamente que o pastor Tito ministra aqui. Exatamente, com outras palavras, mas a mesma coisa. Juliana pegou e falou, mãe, olha aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas para andar em fé tem que andar em obediência. Para andar em fé tem que andar ouvindo aquilo que Deus está falando. Irmãos, Deus não vai nos deixar à deriva, andando para onde a gente quiser, fazendo o que a gente quiser, e Ele vai nos abençoando, né? Tá parecendo até aquela música que o Sérgio conhece. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Vai, e Jesus vai varrendo. Jesus vai varrendo. Vai, aonde você vai? Eu vou varrer para você. Não funciona, irmãos. Não funciona. Ele, Deus sabe. Ele sabe. Ele olhou para Zaqueu e viu um homem. Jesus não é bobo, ele não ia falar isso para Zaqueu e Zaqueu falar para ele, eu não vou descer não.
Sai fora tu com essa multidão aí para minha casa. Quero não. Aí Jesus ia ficar com cara grande, né? Mas ele conhece coração. Ele conhece coração. Dá coceira no ouvido. Ouvido coça para ouvir outras coisas. Irmãos, você tem o Espírito Santo que fala com você, que conversa com você, através da palavra ministrada, através das coisas que estão... Aí achei interessante que até o pastor Hélio Peixoto, essa semana, ele usou até uma frase que o Tito usou aqui. Aí a gente, é plágio. A gente zoando lá em casa. Mas por que, irmãos? É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Se você estiver ouvindo coisa diferente, tem alguma coisa de errado. Sai fora. Sai fora. Porque vai dar comichão no ouvido. Olha só, isso é muito interessante. A palavra é para corrigir, repreender, exortar. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Irmãos, não vão suportar ouvir a palavra da verdade. Está escrito aqui, ó. Depois de você ler lá, 2 Timóteo todo, são só 4 capítulos. Dá uma lidinha. Jesus, primeiro ele começa falando sobre a fé, né? Vamos lá, fica firme aí, né? E depois ele diz, por que você tem que ficar firme aí na fé? Né? Porque o negócio vai ficar difícil. Mas sabe por quê, irmãos? Eu fico olhando para essas coisas. Eu estava pensando outro dia com os meus botões. Eu falei, o Senhor deu livre-arbítrio ao homem. Né? Ele dá livre-arbítrio. E se ele não coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, como é que a gente vai saber como é que ele vai saber se a gente está em obediência? E como nós vamos saber que nós vamos andar em obediência? Né? Eu tudo posso, tudo me convém, tudo me é lícito, tudo está tudo tranquilo, está tudo favorável, igual a Jaqueline falou, né? Está tudo bem. Mas ele colocou uma lá, falou assim, olha... Aí você fala assim, mas Deus é onisciente, é potente, Ele não sabe de tudo. Nossa, que amor é esse? Que amor é esse? Ele nos fez povo seu. Ele nos fez semelhança sua. Ele nos moldou, Ele nos escolheu, Ele soprou o seu fôlego de vida em nós. Você tem o fôlego de vida de Deus. Se você faz isso, vem dele. Aí ele falou, olha, o que eu só quero isso, obediência. Mas Eva, ela não escutou, né? Adão que contou para ela. Deus falou com Adão, Adão contou para ela. Ela foi lá, caiu na conversa lá da serpente lá e tal. Mas o que aconteceu? Ela olhou e foi atraída pelo que era bonito, pelo que é belo, pelo que é fácil. Mas eu vou ganhar muito. Tchau, reino. Tchau, reino. Deus sabe. Eu tenho que dar o melhor para a minha família. Mas a tua provisão vem dele. Ele te faz prosperar. Vou te falar um segredo. 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, sem a bênção dele, não é nada. Você não consegue sair do fundo do poço, porque não tem a bênção do Senhor. Agora, quanto é um salário mínimo? 1.320. Com a bênção do Senhor, você vai longe. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Não acrescenta. O problema é que o engano vem. O engano vem. Deus sabe. E a gente vai ouvindo o que a voz do engano está falando. A gente vai ouvindo as meias verdades. A gente vai ouvindo o nosso próprio eu, que fala pra caramba. Irmãos, nosso maior problema hoje não é o diabo, não.
ele só solta o cavalo. O problema somos nós. Ele só solta o cavalo. A confusão, quem arruma, somos nós. Porque ele já está debaixo dos nossos pés. Ele já está derrotado pelo poder do sangue de Jesus. Ele já está com o seu dia. Ele sabe qual é o seu fim. Se ele sabe qual é o seu fim, o que ele está fazendo? Vambora, eu quero levar o máximo comigo. Porque ele sabe que Deus nos ama. Amou a humanidade inteira, que deu o seu filho pela humanidade, e que isso dói no coração de Deus, vendo pessoas que ele tanto ama indo para o inferno. E ele não pode fazer nada, sabe por quê? Porque ele deu liberdade para nós decidirmos. Por isso que ele diz, aquele que tem ouvido, ouça o Espírito de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o Espírito de Deus. E tem mais. E eu queria ler isso aqui para vocês, que eu ainda tenho um tempinho só e já acabei. Glória a Deus, aleluia. Pessoal da música já pode vir subindo. Glória a Jesus. Aleluia. E aqui diz, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor. Tem vencedor aqui? Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vê como é que você está ouvindo, o que você está ouvindo, quem você está ouvindo. Porque tem muita coisa falando sobre ouvir. Faz uma pesquisa na palavra sobre a questão do ouvir. Como é importante ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Avalia, se faz uma autoanálise. O Espírito é o nosso ajudador, precisamos depender dele. Colocar a nossa dependência todos os dias e reconhecer que eu preciso de ti. Reconhecer. Na escola, no trabalho, em casa, na família. Ele nos dá uma direção. Irmãos, a gente precisa hoje andar com uma vida olhando, Senhor, o que tu tens para mim? Senhor, aonde eu preciso mudar? Aonde eu preciso ser transformada? Irmãos, não é para os outros, é você e o Senhor. É intimidade com Deus. Não é para as pessoas. Claro que a tua mudança vai abençoar pessoas. Mas é você e o Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vede é o imperativo. Vede como você e eu estamos ouvindo essa palavra. Irmãos, por que às vezes as pessoas não recebem a palavra? Porque o coração não está no lugar certo. Precisa ouvir uma, duas, três, como Naamã. Precisou ouvir uma, precisou ouvir duas, precisou ouvir duas vezes para ele receber uma bênção. Para ele receber a cura. Ele precisou de duas palavras. Primeiro o profeta, e depois alguém sendo usado por Deus disse, pô, cara, por que tu não vai lá e faz? Deus sempre usa pessoas para te abençoar. E testifica com o teu espírito. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando com a igreja. Irmãos, ele está falando com a igreja. 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 Irmãos, ele não está falando com o mundo. Ele está falando com a igreja. Deixa isso. Larga disso. Eu te abençoo, eu te fortaleço. Eu te guardo. Eu te sustento. Eu sou contigo. Larga isso, faz a tua parte. Irmãos, até a nossa parte é em graça, porque a gente tem que fazer com a ajuda do Espírito Santo. Ele nos fortalece. Nós não somos fortes, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. Mas quando a gente fala, Senhor, eu vou descer depressa, eu vou te receber com alegria. Senhor, se alguma coisa eu fiz a alguém, eu vou devolver tantas vezes mais. Senhor, eu vou fazer aquilo que te agrada. Senhor, eu vou andar naquilo que tu tens para mim.
quando a gente decide andar naquilo que Deus tem para nós. Flui. Rios de água viva flui do nosso espírito. A gente anda em obediência, a gente anda em amor, a gente anda em alegria, a gente anda em comunhão. A gente anda em gratidão, a gente anda em honra. Aleluia. Oh, aleluia. Essa é uma noite de reflexão para mim e para você. Porque vede, pois, como ouvis. Como você está ouvindo, como eu estou ouvindo. O que eu estou fazendo com o que eu estou ouvindo? Eu estou levando para casa. Outro dia eu ouço de novo. E assim vai. E eu ouço de novo, como o pastor ministrou hoje pela manhã. Coração endurecido, mente cauterizada, num sono profundo. Fazendo uso de remédio para dormir. Não, porque eu estou tão... Eu venho para a igreja, mas eu venho meio zonzo. Porque eu não consigo entender nada. Minha mente está toda tomada por isso, por um sono profundo. Irmãos, chega disso. Diga para você mesmo, chega disso. Eu quero caminhar naquilo que Deus tem para mim. Eu quero caminhar naquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero influenciar pessoas através da minha vida, através da minha postura, através do meu coração, através do meu posicionamento em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus não precisou dizer nada para Zaqueu. Nada. Só a presença de Jesus naquela casa já trouxe para Zaqueu uma revelação daquilo que ele tinha que fazer. Ele falou: Senhor, tá bom, é isso aí. Eu vou fazer aquilo que tem que fazer. Faça aquilo que você tem que fazer. Aquilo que o Espírito Santo está falando no teu ouvido. Aquilo que o Espírito Santo está falando no teu coração. Aquilo que o Espírito Santo tem testificado em você. E você sabe que tem que fazer. Faça. Não deixe para amanhã. Como está lá em Timóteo, pessoas com comichão no ouvido, querendo ouvir coisas só. Não chegue nesse estágio. Irmãos, esse estágio é estágio de morte. Morte espiritual. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Oh, eu queria que você nesse momento adorasse ao Senhor. Fechasse os seus olhos e dissesse: Senhor, coloque seu coração diante dEle. Aleluia. Faz a tua obra, Espírito Santo. Aleluia. Faz a tua obra, Espírito Santo. Nós somos a tua igreja, somos o teu povo. Somos o teu povo, Senhor. Aleluia. Queremos andar em obediência. Queremos andar ouvindo, dando crédito à tua palavra, Senhor. Aleluia. Melhor que Jesus não há nada. Aleluia. Melhor que Aleluia. Jesus não há nada. Oh, aleluia. Nada é melhor que Jesus. Andará macheia, andará, aleluia. Andará machova, aleluia. Senhor, Não tenho medo és maravilhoso, Deus, aleluia. de
Ele é poderoso, olha o que Ele faz. Arrumar um caminho, só o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro. Oh, aleluia. Faz de ossos soldado. Faz rumar um caminho, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Oh, santo és, Senhor. Declare: não há nada Melhor que Jesus, não há nada. Nada é Jesus. que Jesus. Não há nada melhor que Jesus. Aleluia. Não há nada Aleluia. Jesus é o único que Jesus. digno de ser adorado. Andar em obediência, ouvir a sua voz, seguir o caminho que é Cristo. Melhor que Jesus. Aleluia. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Aleluia. Nele não há engano. Nele não há engano. Aleluia. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Nele não tem engano. Oremachei andará. Ele nos ama com um amor profundo, nos leva a águas profundas, aleluia. Ele quer que tenhamos experiências com Ele, andar com Ele, aleluia. Quando estamos em obediência, colhemos frutos da obediência, que é consequência de amar ao Senhor e obedecer ao Senhor. Oremachei andará. Senhor, aquilo que está dentro de nós, Senhor, que precisa ser mudado, as nossas mazelas, Senhor, coisas que não te agradam, Senhor, tira de dentro de nós, Espírito Santo, nos ajuda com as nossas fraquezas. Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. O que nós declaramos essa noite é que nós dependemos de Ti, Senhor. Queremos ser dependentes de Ti, da Tua palavra. Oremachei andará. Ouvir e obedecer, ouvir, crer e obedecer, aleluia. Oh, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Senhor, eu sei que o Senhor quer curar, libertar pessoas de vícios, Senhor, que possam ouvir a voz do Espírito Santo. Se hoje você ouviu a voz, não endureça o teu coração, não endureça o teu coração. O único que pode amolecer o teu coração é você mesmo. Não diga, se Deus existe, Deus vai fazer isso. Ele existe, mas Ele te respeita. Oh, aleluia. Ele é poderoso para fazer todas as coisas, mas você precisa abrir a sua boca e dizer: ajuda-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Eremachei andará. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele não pode fazer nada contra a tua vontade, como aquele jovem rico que foi embora. O desejo dele é que ele ficasse, porque ele olhou com um olhar de amor. Aleluia. Ele nos ama, Ele quer te libertar, Ele quer te salvar, Ele quer sarar as tuas feridas. Mas para isso você precisa dizer: Senhor, eu quero, eu preciso de Ti, eu quero ouvir a Sua voz, eu quero Te obedecer, aleluia. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vede como você tem ouvido, vede como você tem ouvido, vê como você tem ouvido essa palavra. Aleluia. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. É você que endurece, não é o diabo. Não é o diabo, não é o diabo, é você que endurece, porque a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, do Espírito, não endureça o teu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. Oh, Senhor, faz a tua obra, Senhor. Aquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar. Tenha liberdade, Espírito Santo. Oh, eu creio na tua palavra, no teu nome, no poder que há nessa palavra. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque rios de água vivas têm fluído no nosso meio. Tu tem usado homens e mulheres neste lugar, Senhor, cheios do teu poder e da tua unção. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Rema cheia andará. Obrigado, Jesus. Oh, não tenho medo de mostrar minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, Senhor. Não esconda. Aleluia. Não esconda defeitos e falhas, porque Ele conhece. Rema cheia andará. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.